Olá! O objetivo dessa nossa aula é definirmos o que é indutância e como são construídos os indutores, dispositivos que têm como principal característica a indutância. Nós vimos que campos magnéticos estáticos são produzidos por correntes constantes e que esse campo magnético, essa intensidade de campo magnético pode ser calculada dependendo do arranjo dessa corrente. Vimos também como é a densidade de fluxo magnético, tanto no espaço livre, considerando uma permeabilidade magnética μ0, como também vimos na última aula o que acontece quando temos um campo magnético aplicado em meio material, podendo ter então valores de permeabilidade magnética maiores, muito maiores do que a permeabilidade do vácuo, do espaço livre. A pergunta é: como podemos juntar tudo isso e definir o que é indutância? Se vocês lembram das definições utilizadas para resistência e capacitância, vocês vão notar uma característica importante, que é o seguinte: todas essas definições são dependentes basicamente da geometria do arranjo e também das características elétricas, no caso da resistência e da capacitância, e veremos que a indutância depende das características magnéticas do meio. Então, lembrando as definições lá de resistência elétrica: dado uma certa área de seção transversal de um condutor, dado uma certa condutividade e um determinado comprimento, a expressão que define então a resistência elétrica, que é uma relação entre a tensão aplicada entre os terminais desse condutor e a corrente que circula através desse condutor, é uma relação que é definida então pelo comprimento sobre a condutividade vezes a área. Então, quanto maior o comprimento, quanto maior aqui a distância que essa corrente vai percorrer, maior é a resistência elétrica. Assim como um aumento da área de seção transversal faz com que a resistência elétrica diminua. Então, aqui nós temos uma expressão relativamente simples que depende basicamente das características geométricas e da característica de condutividade do material. A capacitância também é definida de maneira a se ter então a definição da relação entre a carga que é acumulada em uma das placas, por exemplo, Q, dividido pela diferença de potencial entre essas placas. Aqui temos a diferença de potencial relacionada então à passagem da corrente, que dá uma relação de resistência. A capacitância é a relação entre a carga acumulada e a tensão. No caso das placas paralelas, quanto maior a permissividade elétrica, quanto maior a área das placas, maior a capacitância. Quanto menor a distância de separação, também maior a capacitância. Então aqui temos placas paralelas. E aqui, digamos, um fio condutor. A pergunta é: como definiremos a indutância? O que é a indutância? Como ela pode ser descrita em função das características geométricas de um certo arranjo, né? Então, vou colocar aqui um ponto de interrogação. Como definir isso? Na verdade, para definirmos a indutância, vamos recapitular alguns conceitos que nós já conhecemos. Então, dada uma certa corrente que passa através de um condutor, essa corrente gera um campo magnético H, uma intensidade de campo magnético em ampere por metro, nas suas redondezas, que produz uma densidade de fluxo magnético B, igual a μ vezes H. Aqui eu deixei μ porque vai ser um μr, um μ relativo, vezes o μ0, que por sua vez produz um fluxo magnético, dada pela integral de superfície aberta de B escalar ds, que atravessa cada espira aqui do circuito, no caso dessa bobina, que possui então N espiras.
Então imaginem a seguinte situação, nós temos uma corrente elétrica passando por esse arranjo de espiras, produzindo uma bobina, são N espiras. Aqui a corrente elétrica é de tal maneira a produzir um campo magnético nesse sentido. Então a corrente elétrica ela está nessa direção aqui. A corrente passa aqui, faz essas N voltas e sai aqui pela outra extremidade. Nós já vimos que o campo magnético de uma espira é orientado na sua região interna. Então a produção de um campo magnético nessa região interna resulta em um norte e em um sul. E claro, o campo magnético no exterior dessa bobina, o arranjo de espiras, vai ser então voltando pela parte externa. Até aqui nada de novo, isso vocês já conhecem. A questão é como definiremos a indutância. A indutância, também chamada indutância própria, porque ela está relacionada à própria bobina e não a bobinas próximas uma à outra, é a razão entre o enlace total de fluxo. O que é enlace total de fluxo? É o fluxo multiplicado pelas N espiras, dividido pela corrente que produziu esse fluxo. A indutância será tanto maior quanto maior o número de espiras e tanto maior quanto for maior o fluxo produzido por uma mesma corrente. De que forma nós conseguimos produzir maior fluxo para uma mesma corrente? Quais são as variáveis sobre as quais nós temos controle? São basicamente duas. Uma delas é a permeabilidade magnética do material, utilizado aqui no núcleo, nessa região interna do indutor. E a indutância também vai ser maior quanto maior a área de seção transversal. Então, as maneiras que nós temos de aumentar a indutância própria de um arranjo é aumentando o número de espiras ou fluxo. No caso, aumentando a permeabilidade magnética do material ou a área de seção transversal. Da mesma forma, então, que a resistência e a capacitância dependem só da geometria e das características magnéticas, das características elétricas, a indutância vai depender também somente da geometria e das características magnéticas do meio. O dispositivo construído para apresentar indutância é chamado indutor. Então, o indutor, obviamente ele tem indutância, mas devido às características construtivas, por exemplo, nós precisamos de um condutor. Um condutor, dependendo da área de seção transversal e do comprimento total dele, também vai apresentar uma resistência. Então, nenhum indutor tem indutância somente. Tá? Ele também vai apresentar pelo menos uma resistência. E como as espiras estão próximas umas às outras, talvez tenhamos até o surgimento de capacitâncias, principalmente quando temos mais de uma bobina arranjada aqui no espaço. Mas essa é uma outra questão. Vamos focar na questão da indutância. A unidade de indutância é Weber por ampere, ou seja, fluxo por corrente elétrica, ou Henry, que é a unidade que então representa o valor de indutância. Os valores de indutância, geralmente, para nossas aplicações mais comuns, são valores pequenos, na ordem dos mili ou microhenry. Tá? Valores elevados exigem um número elevado de espiras, estruturas bem maiores. Nós vamos ver alguns exemplos também de como isso acontece. Então, se vocês lembram como é o capacitor é um elemento acumulador de energia, na forma de campo elétrico. O resistor é um elemento dissipador de energia. Então, conforme a corrente circula através de um resistor, ele vai aquecendo. São perdas ômicas, né? Aqui o indutor ele é parecido com o capacitor, só que é o dual. Se o capacitor armazena energia na forma de campo elétrico, o indutor armazena energia na forma de campo magnético.
E algo interessante também a se notar nessa expressão é o seguinte: como várias outras expressões na física, expressões que tratam da energia, aqui também temos um meio de uma característica intrínseca vezes uma variável física ao quadrado. A energia cinética do movimento na mecânica newtoniana é um meio de massa vezes a velocidade ao quadrado. A energia acumulada no capacitor é um meio de capacitância vezes a tensão ao quadrado. Aqui no indutor, a expressão da energia acumulada é um meio de indutância vezes a corrente ao quadrado. Então, algo importante é o seguinte: se nós duplicarmos a corrente, nós teremos 4 vezes mais energia armazenada nesse indutor. Então, esse nosso indutor ele pode ter um núcleo de ar, nós não precisamos colocar nenhum material no seu interior, ou nós podemos colocar um material magnético, ferro magnético, com permeabilidade relativa elevada. Então, dependendo da escolha do material magnético, nós podemos consequentemente aumentar o valor da indutância e, por sua vez, também aumentar o valor da energia acumulada. Sempre lembrando que há um limite de acúmulo de energia porque materiais ferromagnéticos saturam. Então, a partir da saturação do material ferromagnético, não tem mais como acumular energia, né? Uma expressão mais geral para a energia armazenada no campo magnético é essa aqui: 1/2 da integral ao longo do volume. Na verdade, isso aqui é uma integral tripla, né? Integral tripla ao longo do volume de B escalar H dV. Então, ou se escrevermos B em função de H, aqui fica μ vezes o módulo do campo da intensidade de campo magnético ao quadrado. Aqui também fica mais explícita a questão da expressão das perdas associadas à curva de histerese. Se o caminho de magnetização for diferente do caminho de desmagnetização, a energia que foi fornecida na magnetização não é toda recuperada na desmagnetização. Então isso implica em perdas na forma de aquecimento também. De uma maneira geral, o indutor ideal, desprezando o efeito da resistência do condutor, ele tem capacidade então de devolver toda a energia que foi acumulada nele. Na prática, o indutor real não tem essa capacidade. Ele sempre vai aquecer ao longo do seu condutor devido às perdas ômicas e vai aquecer também dentro do seu material magnético em função da curva de histerese que vocês já conhecem. Então, na verdade, todo o cálculo de indutância em qualquer arranjo depende da determinação do fluxo magnético, sabendo-se o número de espiras e sabendo a corrente que passa nesse arranjo, nós temos condições então de calcular a indutância. Vejam que nesse caso a corrente produzindo um campo magnético orientado nessa direção, isso implica em uma corrente entrando por um dos terminais e saindo pelo outro terminal, né? E o símbolo de indutância utilizado lá em circuitos elétricos para definir o indutor é um símbolo que representa uma bobina. Então, se o símbolo de resistor dá aquela ideia de dificuldade da passagem da corrente, se o símbolo de capacitor já representa placas paralelas, o símbolo de indutor já tem embutido no seu símbolo significado de uma bobina, de um solenoide. Então, o objetivo agora será determinar as indutâncias de alguns dispositivos principais, que são o solenoide e o toroide. Podemos determinar a indutância de qualquer arranjo, basta calcularmos o fluxo magnético e relacionarmos o número de espiras vezes o fluxo dividido pela corrente que produziu esse fluxo, que nós chegamos ao valor de L.